Oi pessoal, eu sou a Arita Cessa e esse é mais um episódio de The Polymer Clay Lab. Hoje nós vamos fazer um episódio especial que é de festa junina. Então eu vou mostrar para vocês que eu fiz um modelinho de brinco que vai ser um protótipo. Vamos ver se dá certo. Eu nunca fiz esse tipo antes, então vamos fazer juntos. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho um desenho bem mais ou menos que eu fiz para mostrar para vocês. Serão dois modelos. Então, esse modelinho que eu tô fazendo para mim, que vem com aquele ganchinho e eu quero deixar pendurado algumas fitinhas. Essa parte que eu não sei ainda como que eu vou fazer. Esse daqui é o ganchinho que eu falei para vocês que eu quero colocar no meu. Então, ele fica dessa forma, né? A gente também pode dar uma acertadinha neles depois. E aqui vem um elo que a gente coloca aqui, né? E o balãozinho vai vir por cima, tá? Então, eu ainda não decidi, eu vou escolher depois a cor, se vai ser dourado ou prateado. Depois que a gente finalizar, aí eu decido pra ver qual dos dois fica melhor, tá? Mas é sempre bom a gente ter os esboços, assim, pra gente ter mais ou menos uma noção de onde vai furar, qual o tamanho do elo que a gente vai usar. Então, porque a gente tem vários tamanhos, né? Então, eu tenho esse elo que é um pouco maior, tem esse elo que é menor, o médio, né? Então, tem vários tamanhos pra gente usar. E esses esboços, assim, eles ajudam bastante a gente a saber qual é o modelo que a gente vai fazer e qual o tamanho que a gente precisa, a distância, da onde a gente vai fazer o furo, tudo isso. A gente pensar antes, né? Eu tô falando isso que sei que parece meio óbvio, mas eu já errei muito nessa parte. Aqui nós já começamos com a massa que já estava um pouco mais macia. Eu só tô reacondicionando ela para deixar ela um pouco mais fácil de trabalhar. Como a minha massa estava um pouco ressecada, essa é uma massa um pouco mais dura de se trabalhar, porque ela tem um brilho, né? Ela é um tom de cereja e ela tem um pouco de glitter. Então, eu precisei colocar um pouquinho de polymer clay líquido. São só algumas gotinhas, porque eu estou trabalhando com um pedaço bem pequenininho de massa, né? Então, algumas gotinhas já fazem com que a massa fique um pouquinho menos quebradiça. E aí diminui também no final as rachaduras, tá? Então também fica mais fácil para dar o acabamento na massa. Então fica essa dica para vocês, tá? Quando a massa estiver um pouquinho ressecada, vocês podem colocar algumas gotinhas de polymer clay líquido, mas bem pouquinho, porque senão ele começa a ficar pegajoso. Agora nós já estamos começando a abrir a massa, né? Então eu uso como guia para mim esses palitinhos de sorvete. Então, são dois palitinhos de sorvete, um em cima do outro, amarradinhos com uma fitinha, tá? Um durex ou uma fita crepe, só para me dar a mesma medida para a massa ficar bem retinha e uniforme na hora de abrir e deixar ela bem lisinha. Certo? Então, depois que a gente tira a nossa massa do cortador, né, a gente sempre dá aquela acertadinha nas laterais para facilitar, para a gente depois ter um mínimo de trabalho nos acabamentos, né? E lembrando que quanto melhor for o acabamento, mais bonito vai ficar o seu trabalho final, tá? Independente do tipo de peça que você esteja fazendo. Então, sempre lembrar de tirar aquelas rebarbas, os cortadores, dependendo da qualidade que a gente usa, eles têm alguns defeitinhos, né? Então, esses defeitinhos a gente vai retirando, tá? Então, a gente tira com o próprio, às vezes com o dedo, às vezes a gente precisa fazer um cortezinho a mais, né? E a gente vai alisando ali, tirar também alguma marca de dedo, sujeirinha, e deixa tudo bem lisinho para ficar bem bonita a nossa peça final. Então, aqui a gente já tem as duas massinhas abertas, as duas massinhas cortadas, tanto o azul quanto o cereja,
que são as duas cores que eu vou usar, eu coloquei um em cima do outro, os dois triângulozinhos estão bem alinhados, para que eu consiga fazer as marcações e na hora de cortar eles fiquem bem certinhos, um em cima e um embaixo, tá? Então, aí com bastante cautela a gente vai colocar as duas, um em cima do outro, né, para fazer bem certinho na hora de cortar. E aí é só vir com o corte e acertar as partes de cima e de baixo. Então, agora vocês podem ver que eu tô cortando com bastante cuidado cada um dos lados, né? Como as peças são bem pequenininhas, a gente tem que ter bastante cuidado, evitar ao máximo ficar manipulando, por isso que eu quase sempre uso a própria espátula mesmo, né? Para conseguir tirar, porque senão ela deforma, né? Então, colocou, juntou e a gente vai formando o padrãozinho, né, do nosso balão, colocando uma pecinha do lado da outra e vai juntando e pressionando com a própria reguinha, tá? E aí assim ela vai mantendo um do lado do outro. Como é polymer clay com polymer clay e ele não tá ele tá cru ainda, né? A gente pode juntar um no outro que ele vai colar, vai colando junto, tá? Então não precisa passar cola, não precisa colocar nada, é só encostar um no outro e aí a gente vai pressionando para ficar bem juntinho, um do lado do outro, e aí ela vai já cola sozinha, não precisa de mais nada. Depois que eu terminei todas as partes, de juntar todas as partes pequenininhas, eu formei a parte de baixo e a parte de cima do balão e coloquei naquela massa preta que está na parte de cima do vídeo. E assim a gente consegue dar o acabamento na parte de trás também, já do brinco, que fica essa parte lisa preta. Aí é sem cola, não precisa adicionar nada, só dar uma leve pressão com a própria régua. Aqui vocês podem já ver o brinco já curado, ele acabou de sair do forno, já está frio e ele ficou bem firme, tá muito bom, o acabamento ficou ótimo. E essa parte pequenininha preta eu fiz para mais, caso eu quisesse colar as fitas ao invés de furar, porque eu ainda não tinha decidido qual fita que eu ia usar. Depois que o brinco é curado, né, depois que a gente tira ele do forno, então nós passamos para o acabamento. Eu estou usando uma mini retífica com um feltro para dar o acabamento e polir, deixar o brinco com um brilho mais bonitinho, né? Então, esse afimo que eu estou usando é uma afimo perolada, então ela dá um acabamento também com um brilho a mais. Agora a gente já vai partir para a parte dos furos, né? Então eu estou fazendo os furos após a queima. Então, como o meu brinco já tá duro, né? Eu não consigo, fica mais difícil de furar com a mão, tá? Né? Mas eu prefiro usar a micro retífica que dá um furinho, fica mais certinho. E então eu furei primeiro com um bem fininho, a broca bem fininha, né? E depois eu peguei uma um pouquinho maior. Depois eu ainda abri mais o buraco para conseguir passar as fitas, né? Então também é importante você saber qual é a fita que você vai usar. No caso, eu estou usando uma linha de crochê, que é uma linha um pouquinho mais grossinha, né? Então eu preciso que o furinho seja um pouquinho maior. Então vocês podem ver aí que eu tô até fazendo um movimento meio que circular para abrir ainda um pouquinho mais o buraquinho, para ele ficar bem, não ficar tão justinho. A mesma coisa para o elo que você vai passar por cima, né? Saber direitinho a distância, que nem a gente tinha falado no começo do vídeo. Com o desenho, a gente vai ver direitinho qual é a distância que a gente vai precisar e o tamanho do elo que você vai ter que escolher para ele dar o balanço e não ficar muito justo, senão você não consegue que o brinco fique caído. Então vocês podem ver que eu tô fazendo uma forcinha extra aí, dando um movimento maior para conseguir abrir um pouquinho mais o buraco da onde vai a fitinha, né? Para ficar também
mais fácil de passar, né? Agora a gente já vai colocar a fitinha, que na verdade é uma linha de crochê. E eu tô usando a ajuda aí de um palitinho, né? A própria mini broquinha que eu usei para abrir o furo de cima, que eu tô usando para enfiar aí no buraquinho, para ficar mais fácil de colocar. E depois eu só dei um nozinho, amarrei embaixo e colei. Eu dei um pinguinho de cola que eu colei com um palitinho, coloquei com o palitinho para ficar mais firme, né? E ter certeza de que não vai soltar aí o nó. Então, aqui a gente já tá entrando com um elinho, né? Que eu tô usando o elo grande. Eu precisei abrir ele bastante, porque o meu brinco tá um pouquinho maior, né? Então, deixar o elo bem grande para não rachar o nosso polymer clay. E então encaixa o elo na peça, encaixa o ganchinho que vai na orelha e fecha. Faz o acabamento direitinho. Eu gosto de deixar a parte do fecho do elo para trás, né, do brinco, ou então, aí nesse caso eu consegui esconder ela na parte de dentro do brinquinho, por ele estar um pouquinho mais grosso, mas sempre para trás do brinco, para não ficar aparecendo a parte aonde a gente junta, para dar um visual mais clean e mais bonito na peça final. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, onde nós fizemos estes brincos juninos de balão. Vamos ver como eles ficaram. Aqui é a parte da frente, a parte de trás. Então, só reforçando que a gente fez a marcação aqui. Essa parte é linha de crochê, tá? Que eu amarrei embaixo, eu coloquei uma colinha. Então, esses são os brincos que nós fizemos hoje. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos nossos brincos juninos. Tchau!